Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre modelos atômicos, parte 1. Então vamos falar sobre os modelos atômicos de Dalton e de Thomson. E, como sempre, pega o controle, dê start, não esqueça de deixar aquele like, inscrever-se no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram, Dudu_Moraluz e no Twitter, DuduMoraluz1. Então, bora pro vídeo! Desde os tempos mais antigos, o homem parava e pensava: do que é feito todo o universo? Do que os objetos são feitos? Até que na Grécia Antiga, entre os anos de 495 e 430 a.C., um filósofo e pensador grego chamado Empédocles teve uma ideia. Todos os objetos são feitos de terra, ar, fogo e água. Como um avatar mesmo, que consegue dobrar todos os elementos: fogo, ar, terra e água. Mas de onde que Empédocles tirou essa ideia? Como eram feitos os vasos de barro nessa época, na Grécia Antiga? Era o seguinte: você pegava a terra, misturava com a água e formava-se aquele barro. E aí você aquecia aquela água com a terra. E ele ficava mais rígido. E depois disso você secava no ar. E assim formava-se aquele barro, aquele vaso de barro, usando esses 4 elementos. E essa teoria ficou chamada de Teoria dos 4 Elementos. Mas será que ela é aceita até hoje? Vamos ver. Anos mais tarde, essa teoria dos 4 elementos foi caindo por terra, pois nem todos os elementos, nem todos os objetos eram formados por terra, água, ar ou fogo. E aí 2 pensadores e filósofos gregos, chamados Leucipo e Demócrito, por volta de 400 anos antes de Cristo, ficaram pensando: se a gente pegar um objeto e começarmos a partir até que ele fique não divisível em grego é chamado de átomo. E eles pensaram: todo o universo é constituído por átomos, por menores partículas que elas se unem e formam esse objeto. E Demócrito complementou: os átomos são as menores partículas do objeto. E isso foi passado adiante por mais de 2000 anos. Até que os cientistas começaram a querer descobrir do que eram constituídos esses átomos. Então vamos lá. Vamos conhecer então esse tal átomo. O primeiro modelo proposto foi o modelo atômico de Dalton, proposto entre os anos de 1803 e 1808. E foi proposto por John Dalton, que viveu entre os anos de 1766 e 1844. Ele foi um químico, meteorologista, físico e nasceu na Inglaterra. Ele queria explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Prost, que foram as leis ponderais, que a gente já viu em aulas anteriores. E quem não viu ainda, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, as 2 leis ponderais. E o que ele propôs? Analisando essas 2 leis, a lei de Lavoisier e a lei de Prost, onde Lavoisier disse que as massas dos compostos elas não eram nem destruídas e nem criadas, ele propôs a seguinte maneira os átomos. Dalton disse que todas as substâncias são formadas por átomos, todas as substâncias do universo. Átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, em massa, volume, etc. Átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Foi quase a mesma coisa que ele disse anteriormente. Substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Vamos ver mais adiante. Átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas e indivisíveis. Ele tinha a ideia que o átomo era uma esfera rígida e maciça.
Átomos se recombinam nas reações químicas. E esse modelo atômico ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Agora vamos ver essa ideia de substâncias compostas e simples. Vamos lá. Agora que entendemos o que são elementos químicos, podemos aprender o que são substâncias. E o que são substâncias? É a união de dois ou mais elementos químicos. E as substâncias podem ser separadas por substâncias simples e substâncias compostas. Quando que elas serão simples? Quando forem formadas por apenas um tipo de elemento. Exemplos: o Br2, o O2, o H2. Eles têm apenas um tipo de elemento. O Br2 tem apenas o bromo, o O2 tem apenas o oxigênio e o H2 tem apenas o hidrogênio. Beleza. Agora vamos para as substâncias compostas. Elas serão formadas por dois ou mais tipos de elementos. Exemplos: o HBr, que tem o hidrogênio e o bromo, tem dois elementos aqui. A água, que é o H2O, ela tem hidrogênio e oxigênio, dois tipos de elementos, então ela é composta. E o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então tem dois ou mais tipos de elementos. Beleza? Então são substâncias compostas. Tranquilo, né? Daremos um passo importante agora para a evolução do modelo atômico. William Crookes, que viveu entre os anos de 1832 e 1919, era um químico e físico nascido na Inglaterra. Ele criou a ampola de Crookes em 1879 e ele fez um experimento com essa tal ampola de Crookes. O que seria essa ampola? É como se fosse uma garrafa de vidro transparente e ele criou um circuito elétrico. E dentro da ampola haviam gases com baixas pressões. E quando ele ligava esse circuito elétrico, onde o cátodo era o polo negativo, que ele chamou, e o ânodo era o polo positivo, esses raios eles eram luminosos. E ele observou que os gases submetidos a baixas pressões tornam-se condutores elétricos. E eles eram luminosos, porque dentro da ampola havia uma cruzinha, um objeto, e que no fundo da ampola havia uma sombra. Então ele viu que os gases em baixas pressões conduziam a eletricidade. E isso foi um passo muito importante. O experimento com a ampola de Crookes foi tão importante que em 1886 houve a descoberta dos prótons por Gottlieb Eugen Goldenstein, que viveu entre os anos de 1850 e 1930. Ele era um físico e viveu na Alemanha. Com o experimento com a ampola de Crookes, e com um pouco modificada, ele percebeu que havia também os raios positivos, que ele chamou de raios canais. O que eram esses raios positivos? Eram os raios que iriam no sentido contrário dos raios catódicos. E ele viu que essas partículas elas haviam uma carga positiva e que foi chamada de prótons. Então ele disse: o feixe luminoso contrário aos raios catódicos possui partículas positivas. Isso foi um passo importante para as ideias de Thomson. Vamos ver. Utilizando a ampola de Crookes, foi proposto o modelo atômico de Thomson em 1897, por John Joseph Thomson, que viveu entre os anos de 1856 e 1940. Ele era um físico, venceu o Prêmio Nobel da Física em 1906 e ele nasceu na Inglaterra. Como é que foi esse experimento de Thomson? Utilizando a ampola de Crookes, ele deu um upgrade nesse experimento. Era a mesma coisa, só que ele colocou duas placas, como a gente pode ver aqui, e ele ligou essa ampola de Crookes. E ele observou que houve desvios nos raios catódicos, que ele ia de encontro ao polo positivo, às placas positivas, e fugia das placas negativas. Como a gente sabe que cargas opostas se atraem e cargas iguais se anulam,
ele descobriu que havia partículas carregadas negativamente nos átomos. Então ele propôs o seguinte: o átomo não é indivisível. E ele descobriu as partículas com carga negativa. E ele disse mais que a carga elétrica dos átomos elas são nulas, pois as cargas elétricas negativas compensariam a carga positiva da esfera. Ele propôs o seguinte, que o átomo era da seguinte forma: era uma esfera totalmente positiva com elétrons incrustados e no seu interior, daquela esfera ali, ó. E esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. E mais tarde, essas partículas carregadas negativamente ficaram conhecidas como elétrons. E não foi Thomson que deu esse nome, e sim Stoney. E assim, a gente vê que houve uma evolução do modelo atômico. Agora é uma esfera de carga positiva com partículas negativas incrustadas e no interior dessa esfera. Thomson fez uma descoberta muito importante. Uma partícula negativa subatômica. Só que nem tudo são flores. Haviam problemas do modelo atômico de Thomson. E ele ficou tristinho. Os problemas são a estabilidade do átomo proposta em relação à distribuição uniforme dos elétrons. Porém, a física clássica, com base no eletromagnetismo, não permite a existência de um sistema estável por conta da repulsão entre partículas de mesma carga. Ele propôs que era uma esfera positiva e que dentro dessa esfera positiva estavam os elétrons. Só que o elétron tinha uma carga negativa e o outro também. Eles iriam o quê? Querer afastar um do outro. Então isso seria instável. Ele não soube explicar isso. Outro problema, a capacidade dos elétrons deslocarem livremente e acelerada por todo o átomo. Sendo assim, devem emitir radiação eletromagnética em frequências específicas. E isso não era observado por ele. Outra coisa, não explicava propriedades atômicas como sua composição e organização. Como é que esses elétrons eles estavam organizados? Como que essa massa positiva nesse volume atômico eles estavam? Ele não soube explicar tudo isso. E para fechar a aula de hoje, vamos com aquele exercício contextualizado bonitinho. Vamos lá! O exercício é: Scott Summers, o Ciclope, teve uma batalha épica contra o Negative Man, o Homem Negativo. Todos os raios lançados contra o Negative Man eram desviados facilmente e o Ciclope ficou sem entender por quê. Após a surra, Summers contou a história para o professor Charles Xavier, que teve uma ideia. Capturar os Pokémon Puzzle e Minun, que são Pokémon de cargas opostas, e fazer um experimento. O experimento consistia em colocar os Pokémon em posições em que os raios emanados por Scott passassem entre os dois. Observou-se que os raios eram atraídos para o Puzzle e repelidos pelo Minun. Scott, assustado, perguntou ao Charles por que isso acontecia. O professor X respondeu: o treinamento de hoje vai além da força física. Pense, Scott, e me traga a resposta. Scott ficou perguntando por que os raios emanados por Ciclope eram desviados. E qual cientista foi referência para a busca da explicação deste fenômeno? E como era conhecido esse modelo atômico? Vamos responder. Analisando as três perguntas, vamos de uma a uma. Vamos lá. A primeira é: por que os raios emanados por Ciclope eram desviados? Vamos pensar. Ó. Vamos colocar aqui um experimento dos modelos atômicos que existia raio nesse experimento, que é a ampola de Crookes. Pronto, tá aí. Ó. E esses raios eram os raios catódicos. Qual foi a ideia do Charles? Colocar um Pokémon com carga negativa na parte superior e um Pokémon com carga positiva na parte inferior. Então ficou o Minun em cima e o Puzzle embaixo. Assim como era o experimento com a ampola de Crookes. Tinha uma placa com carga negativa em cima e uma placa positiva embaixo. E o Scott
era como se fossem os raios catódicos, olha só. E o que estava acontecendo? Esses raios do Scott, que eram raios catódicos, que eram raios com partículas carregadas negativamente, eles foram atraídos para o puzzle, que havia carga positiva, e repelidos pelo Minnon, que tinha carga negativa. E assim ele era desviado. Ah, o Scott pensou, o Negative Man, ele possui o corpo inteiro com cargas negativas. E os raios que eu emano são raios catódicos, raios com cargas negativas. Por isso que todos os raios que eu lançava eram desviados. Primeira pergunta foi. Agora a segunda. E qual cientista foi referência para a busca da explicação deste fenômeno? Scott foi até a biblioteca da Mansão X, pegou um bom livro de química e leu sobre J.J. Thomson, o nosso querido John Joseph Thomson. E ele leu sobre o experimento com a ampola de Crookes com raios catódicos do Thomson. Então, a referência que ele teve foi o Thomson. E o último. E como era conhecido esse modelo atômico? O modelo atômico do Thomson é o modelo de pudim de passas, que é aquele que possui uma esfera carregada positivamente com partículas negativas incrustadas em sua volta e em seu interior, que era conhecido como modelo de pudim de passas. E assim Scott foi até Charles e falou: Charles Xavier, eu nunca consegui, nunca conseguirei e não conseguirás derrotar o Negative Man. Vamos ter que chamar o Wolverine. E ele derrota esse tal vilão, mas que é muito... Então foi isso, galera. Então, respondidas as 3 perguntas que o Scott deveria falar para o Charles. Belezinha? Então a nossa aula vai ficar por aqui. Não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E me sigam nas redes sociais, que está lá no começo do vídeo. Belezinha? Então, valeu! Fui!